Shalom Adonai. Bem-vindo a mais um mini estudo Milim Tovot, que quer dizer boas palavras. Hoje nós vamos aprender esta palavra que está na tela. Quer dizer Jonas. Jonas. Você já deve ter até saber que nome que eu estou falando quando eu digo Jonas em hebraico. Mais uma vez, o hebraico nós lemos da direita para a esquerda. Então vamos interpretar cada letra e descobrir o significado dessa palavra. A primeira letra que nós temos aqui é o Yod, que é a 10ª letra do alfabeto hebraico. Yod significa mão. Inclusive a palavra mão é Yad, que é o Yod e o Dalet, que é Yad, quer dizer mão. Então, Yod o símbolo do Yod é uma mão, e alegoricamente pode significar guiar ou obras, dependendo de onde ela vai ser colocada. Temos agora a segunda letra desta palavra, que é o Vav. E Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico, e o símbolo é um gancho ou um prego, e pode simbolizar ajuntar, conjunção, adicionar, acrescentar. Inclusive, essa letra é usada também como uma palavra, quando a gente quer dizer e. Ou seja, se você vai falar eu e você fala eu, Vav, você. O Vav é usado como eu. Não, como i, se for colocado em frente de uma palavra. Então, ela normalmente simboliza conexão ou ajuntando uma coisa com outra. E também tem o símbolo de um homem reto, um homem justo. A terceira é o Nun. Nós já aprendemos essa letra no último estudo da terça-feira, só que a gente viu o Nun usado no final de uma palavra, que é o Nun Sofit, que parece com um Vav, mas com a perninha mais longa. Mas quando ela é usada no meio da palavra, assim que a gente escreve o Nun, que é o N para o nosso alfabeto, o som do N, e o Nun, como nós aprendemos, se você viu o estudo, é o símbolo da vida, símbolo de um novo começo, de vida, semente, e pode simbolizar qualquer uma dessas coisas. E a última letra, para a gente que está acompanhando os estudos, é uma letra nova, é o Rei. É uma das minhas letras favoritas, né? O símbolo dela é como se fosse uma pessoa adorando ou uma pessoa querendo chamar sua atenção, querendo mostrar algo, né? Então, quando você lembra é a 5ª letra do alfabeto hebraico, quando você lembrar do som dessa letra, que é o rei, é como se você falava, ei, presta atenção, rei, tem algo interessante aqui, rei, entendeu? Então, alegoricamente, essa palavra quer dizer a mão que guia você à vida e algo novo, algo extraordinário, algo diferente. Então, ele guia você à vida, e uma vida extraordinária, uma vida linda. Então, vamos ver uma aplicação na palavra de Deus, e a gente vai interpretar. Eu não vou ler, porque ainda estou aprendendo a falar foneticamente o hebraico, não quero ensinar errado. Mas a primeira palavra ali é uma palavra que quer dizer "e começou". Como eu disse, o Vav no começo de uma palavra é "e". Então, "e começou". E a palavra que nós estamos estudando hoje é o Jonas, que é Jonas, o profeta Jonas. Começou Jonas a entrar na cidade, caminhada de um dia, gritando e falando. Então, quando a gente lê na tradução, né, diz que Jonas entrou na cidade e caminhando um dia inteiro, atravessando a cidade por um dia inteiro, ele estava gritando e falando. O que ele estava gritando e falando? Eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Jonas 3:4. Então, esse versículo por completo, eu pus metade no hebraico e metade no português. Mas o que ele estava falando? Ele estava falando, eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. Muitos já conhecem a história do profeta Jonas.
Então, eu não preciso de entrar em detalhes. Se você não conhece ainda, você pode procurar a saber qual é a história do profeta Jonas. Mas, para resumir rapidamente para as pessoas que não conhecem, Deus mandou Jonas ir à cidade de Nínive pregar para eles, porque o comportamento da cidade de Nínive chegou diante dos olhos de Deus e Deus deu um basta. Ele disse que agora eu vou julgar essa cidade e vou destruir essa cidade. Então, como Deus sempre avisa antes de fazer algo, ele envia os profetas. Então, Deus falou com o profeta Jonas: vai até a cidade de Nínive e fala com eles que eu vou destruir a cidade. Porque o que eles estão fazendo é mal diante dos meus olhos e eles estão fazendo mal uns aos outros e Deus deu um basta nisso. E Nínive, Jonas não quis escutar a voz de Deus. Ele não queria obedecer a Deus. Então ele foi para o caminho oposto que Deus mandou para fugir e não fazer aquilo que Deus mandou. Só que aí Deus mandou uma tempestade, ele pegou um barco para fugir de Deus. Deus enviou uma tempestade para chamar a atenção de Jonas e o capitão e as pessoas que estavam no barco começaram a clamar aos deuses deles para perguntar o que estava acontecendo, por que estava vendo essa tempestade, não queremos morrer. E Jonas finalmente falou: é minha culpa, eu estou desviado do caminho do meu Deus, e essa tempestade é minha culpa, me lança para fora do barco que a tempestade vai cessar. Então ele pulou do barco e a tempestade realmente parou. E um grande peixe engoliu Jonas, e Jonas ficou na barriga daquele grande peixe por 3 dias e 3 noites. Finalmente ele clamou a Deus, pedindo misericórdia, falando que ele não queria mais ficar desviado dos caminhos do Senhor, e o grande peixe cuspiu ele na praia. Só que é assim mesmo, gente. Quando a gente está desviado do caminho de Deus, e Deus nos traz de volta ao seu caminho, ele já nos traz de volta para fazer aquilo que ele mandou desde o começo. Então ele caiu na praia de Nínive, diante da cidade de Nínive. Então ele falou: ok, já que eu tenho que obedecer a Deus, ele entrou na cidade, e aí que nós chegamos nesse versículo, que ele entra na cidade e começa a gritar, alertando o povo: eis que daqui a 40 dias Nínive será destruída. E ficou gritando isso perante a cidade inteira, o dia inteiro, enquanto ele cruzava a cidade. Este, na minha opinião, é o pior sermão da história da humanidade. Não tem como ser um pior sermão do que esse. Eu vou te falar por quê. Primeiro, ele não deu a razão para o povo por que Deus vai destruir a eles. Ele não convenceu aquele povo do pecado que o povo estava cometendo. Ele simplesmente falou com o povo que Deus ia destruir. Não falou o porquê. Ele não deu nenhum recurso para o povo ter chuva. Ter chuva como nos arrepender. Então, ele não falou para o povo como que eles podiam se livrar dessa destruição. Ele não deu para eles nenhuma noção do que Deus queria deles. Terceiro, ele somente pregou sobre a consequência, ele só falou do juízo, ele falou que daqui 40 dias Deus vai destruir a Nínive. Não falou por quê e nem como as pessoas podiam se arrepender diante de Deus. E ele estava desviado, ele não tinha nenhum amor pelos perdidos, ele não queria nem estar ali pregando, falando a verdade para aquele povo. E, por último, nós entendemos que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. João 16, versículo 7 e 8 diz isso. Agora que vem a parte mais interessante do estudo, gente. Nós estamos estudando a palavra Jonas e o nome Jonas. Mas, como eu disse, todo nome em hebraico tem um significado. E o significado da palavra Jonas, literalmente, é a palavra que eles usam para pomba. Então, Jonas, o nome dele é pomba. Então, quando a gente fala Jonas em hebraico, a gente está falando o nome de Jonas, mas também estamos falando pomba. E aí que vem a parte que Deus colocou no meu coração para dar essa mensagem. Por que Jonas fez isso? Por que ele somente pregou sobre o juízo e não falou do pecado e nem da justiça de Deus?
Primeiramente, na época que Deus enviou Jonas para Nínive, eles eram um dos maiores inimigos do povo de Israel. Então, ele não queria que Deus poupasse o povo. Ele não queria, porque ele sabia que Deus é cheio de misericórdia, ele sabia que Deus ele ama as pessoas, ele ama o arrependimento, e que ele não rejeita ninguém que busca ele, que ele não rejeita ninguém que volte para ele. Então, ele não queria ir lá, porque ele sabia que tinha a possibilidade do povo se reconciliar com Deus, e ele não queria isso. Ele se achava superior àquele povo, ele era orgulhoso, ele se achava, eu sou o servo do Deus vivo, Israel é o povo de Deus, então para que eu vou pregar para esse povo pagão, esse povo desviado, esse povo fora do caminho de Deus? Ele não queria. Então o orgulho dele falou até mais alto que o que Deus mandou ele fazer. E ele não queria escutar a voz de Deus, ele queria escutar a sua própria voz. Ele é como se fosse um tipo da história do filho pródigo, né? Quando o filho mais novo voltou para o pai e se arrependeu, o filho mais velho devia estar festejando e se alegrando juntamente com o pai. Mas ele não, ele se sentiu magoado. Ele falou, poxa, esse tempo todo estou aqui te servindo, agora esse teu filho que foi e gastou os seus bens e viveu no mundo, está de volta, você está fazendo uma festa para ele. E Deus falou com aquele filho mais velho, né? Você sempre esteve comigo, você morou na minha casa e sempre pôde desfrutar dos meus bens. Eu nunca te neguei nada. Então, por que você está chateado agora que o seu irmão que estava perdido e voltou agora para o nosso lar, você deveria estar celebrando? Então, Jonas estava com essa mesma atitude, ele estava com a atitude do filho mais velho, que está na casa do pai, que está nos caminhos de Deus, e não quer que ninguém mais venha desfrutar do mesmo bem, desfrutar da mesma misericórdia que ele recebe. E Jonas estava desviado. Gente, como eu já falei, ele é um servo de Deus, ele é usado por Deus, mas ele estava desviado. Deus mandou ele para a direita, ele foi para a esquerda. Deus mandou ele fazer A, ele fez o B. E isso é o significado de desviado. Desviado é quando a gente desobedece a Deus e segue os nossos próprios caminhos e a gente, na nossa própria inteligência, na nossa própria sabedoria, acha que a gente sabe mais do que Deus, o que é a melhor, né? Então ele estava desviado também. Qual que foi o resultado? Mesmo essa pregação horrível que Jonas falou, qual que foi o resultado da pregação? Então, os ninivitas creram em Deus, combinaram um jejum geral e todo o povo, dos mais importantes e ricos aos mais simples e pobres, se vestiram com uma roupa feita de pano grosseiro, a fim de demonstrar publicamente que reconheciam seus pecados e estavam arrependidos. Deus observou tudo quanto fizeram, como se converteram do seu mau caminho e abandonaram a violência, e atendeu às orações do povo, voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado. Jonas 3, versículo 5 e o versículo 10. Eu pulei aí o 6 ao 9, que fala tudo isso mais em detalhes, vocês podem ler depois. Mas esse foi o resultado, gente. Aleluia, glória a Deus. Deus de misericórdia, Deus de amor, Deus maravilhoso. Se você está fora do caminho de Deus, você pode simplesmente se arrepender, você pode ter chuva e voltar aos caminhos do Pai, e Ele também vai ter chuva. E ter chuva não é só um lado. Ter chuva é voltar atrás, é mudar, né? E Deus voltou atrás, usa a mesma palavra no hebraico, ter chuva. Deus voltou atrás e não destruiu a cidade como havia ameaçado, porque Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de amor, cheio de graça, gente. Se a gente dá um passo para Deus, Ele dá dois para a gente. Aleluia, glória a Deus. Então, mas como que aconteceu isso? Por que aconteceu isso? Mesmo com esse sermão terrível, e mesmo esse povo sendo idólatra, mesmo esse povo não conhecendo Deus vivo, como que aconteceu isso, gente? Olha, primeiro, os ninivitas já sabiam que o Deus de Israel era o Deus Todo-Poderoso. Eles já tinham ideia das coisas, já tinham escutado as coisas que esse Deus fez, como ele destruiu o Egito e livrou o povo do Egito.
A história do Deus de Israel era conhecida às nações vizinhas de Israel. O povo já temia. Então, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, Provérbios 9 e 10. Então, mesmo não sendo o povo de Deus, eles temeram, eles tiveram temor de Deus. Como eu falei, Jonas quer dizer pomba. E pomba é um tipo do Espírito Santo. Nós sabemos que a pomba é um tipo do Espírito Santo. Quando Deus quer salvar, ele salva. Não tem nenhuma barreira para Deus salvar alguém. Às vezes nós somos a barreira, nós é que impedimos a Deus de agir. A gente, com a nossa timidez, com nossos preconceitos, com as nossas ideias, nós é que às vezes somos a barreira. Mas quando Deus quer salvar, ele salva. Não tem quem possa impedir o Espírito Santo de agir. Ninguém diz Jesus é Senhor sem o Espírito Santo, gente. Então, ele era um servo de Deus, ele era um profeta de Deus. Então, mesmo se ele fez uma pregação terrível, foi o Espírito Santo que falou àquele povo, foi o Espírito Santo que convenceu eles do pecado, do juízo e da justiça. E eles não endureceram o coração, e eles receberam a mensagem de Deus e se arrependeram. Ai, glória a Deus. É maravilhoso demais esse Deus que nós servimos, gente. Ele é lindo, ele é maravilhoso e ele é poderoso. Não há quem possa impedir Deus de agir. Você seja um instrumento nas mãos de Deus, gente. Eu fico, às vezes, com receio, fico achando que eu não posso contribuir, que eu não sou digno de contribuir para o reino de Deus, mas Deus fala no meu coração e tá falando para mim falar com você agora também. Abra sua boca, fala desse Deus maravilhoso. Se Jonas, que pregou uma mensagem horrível, uma mensagem sem pé, sem cabeça, e houve resultado, ele pode te usar também, ele pode me usar também. E espero que ele esteja me usando agora. Eu tenho uma amiga que eu conheci até mesmo no YouTube, e a gente conversa, ela é uma serva do Deus vivo, e ela me contou o testemunho dela. Gente, ela foi salva dentro de um bar, através de um bêbado. Ela estava lá, vivendo a vida no mundo, não tinha nenhum desejo de seguir a Deus, não tinha nenhum desejo de conhecer a Deus. E veio um bêbado, e ela pensou na hora, ai, lá vem mais um cara dando de cima de mim, eu quero sair fora. Mas esse cara veio e começou a falar de Deus para ela. E ela, por mais que ela queria sair, ela começou a sentir algo dentro dela ardendo, ela falou, começou a sentir um mover ardendo, algo tremendo dentro dela, dizendo que aquilo tudo que ele estava falando era verdade. E ela foi escutando aquela mensagem, naquela noite ela se rendeu para o Deus vivo, aleluia. E hoje ela é uma grande serva de Deus, ela tem um canal no YouTube com, acho que 300 mil seguidores, e ela prega a palavra, e ela foi salva dentro de um bar através de um bêbado. Por quê? O que tinha de especial naquele bêbado? Absolutamente nada. Mas provavelmente era até um desviado como Jonas, porque ele conhecia a palavra e ele tinha o Espírito Santo. E Deus usou aquele bêbado para falar com ela, e, e hoje ela está dando frutos. Eu não sei o destino do bêbado, ela também não sabe o que aconteceu, se ele era crente, desviado ou não. Ela não sabe nada disso. Uma coisa que ela sabe é que ele foi usado por Deus naquela noite. Então, se não permitir Deus te usar, ele vai usar um bêbado. Não estou dizendo que a gente não precisa de ter temor de Deus ou seguir a Deus e fazer as coisas corretamente. Mas quando Deus quer salvar, ele salva, gente. Então, abra sua boca, fale com alguém que está perto de você. Mas o mais importante de tudo, gente, fala com a sua vida, fala com as suas obras, fala da maneira que você viva. Ouviu falar uma coisa assim muito interessante, que para muitas pessoas ao nosso redor, nós somos a única Bíblia que eles vão ler na vida deles. O que quer dizer isso? As pessoas, quando você se diz ser crente, querendo ou não querendo, as pessoas estão observando como você reage, como você vive, como você age. Você é uma Bíblia viva nas mãos de Deus. Então, vamos seguir esse caminho, vamos seguir a verdade, vamos seguir
a vida que é Jesus Cristo e pregar esse evangelho, pregar esse amor, viver em comunhão um com o outro. Bom, agora virou uma pregação. Eu estava dando uma aula de uma palavra, acabou virando uma pregação. Então é isso, gente. Aprendemos mais uma boa palavra hoje, a palavra Jonas. Quer dizer, em hebraico é Jonas, porque não tem J, mas Jonas quer dizer pomba. Toda vez que você escutar a história de Jonas, agora você vai lembrar que é a pomba, é um tipo do Espírito Santo. E mesmo que ele não queria, que ele não tinha desejo nenhum de salvar aquele povo ser salvo, e pregou a pior pregação possível na história da humanidade, Deus usou ele com poder e autoridade através do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que fez a obra. Amém? Então, Shalom, Adonai, e a gente se vê na próxima.